E aí, mano, eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente, dessa vez com uma pergunta. Você tem prestado atenção no que o Derek tem feito ultimamente? Se a sua resposta for sim, provavelmente você também é um fã dele, assim como eu. Mas se sua resposta for não, e você ainda não sabe o que tá rolando, hoje a gente vai falar e mostrar pra vocês como o Derek tem sido um dos artistas mais importantes do trap nesse momento. Se você acompanha minimamente a cena do trap, você deve lembrar do Derek lá de Plaque Tudum, que foi aquele som que revirou o trap nacional de ponta cabeça e foi aquele sucesso todo que você já sabe. Ou então você também pode lembrar dele em Moleques de SP, que foi um pouco mais recente, mas ainda assim foi um hit estrondoso na época. Mas hoje eu quero falar do Derek nos seus projetos além da Recaide, que por sinal tem tido uma evolução e um destaque muito forte recentemente. E essa sequência tão forte dele veio a partir da música Atrás de Tu, que o Derek já vem trazendo com mais reforço essa sua estética mais hard, tanto na parte musical em si, mas também no videoclipe. E esse foi um trampo do Derek que quando saiu surpreendeu muito a galera, tanto pela estética que eu já comentei, mas também pelo flow, pelo estilo de rimas e por esse beat tão diferenciado que deu um toque único pro som. E o Necklace é um dos responsáveis por causar esse efeito também, já que ele é o produtor que fez esse beat absurdo. Ah, e marca esse nome do Necklace porque nessa nova fase do Derek os beats dele estão bem presentes. E parece que a partir daí o Derek começou a soltar mais músicas, explorando ainda mais aquela sonoridade que a gente tinha visto em Atrás de Tu. Só que dessa vez no single Essa é a Vida de um Gangsta. Tá bom, agora eu acho que você já conseguiu entender mais ou menos um pouco sobre qual caminho o Derek vinha seguindo até aqui. Mas agora que entra uma das melhores partes, que são os feats que o Derek tem feito e proporcionado pra nossa cena. O primeiro feat dele que chegou surpreendendo bastante nessa nova temporada foi na música 360 do nosso mano Rafa Moreira. Grave batendo, tá tudo lento, cantando uau, uau, uau. Mas antes de falar do som em si, vamos relembrar a importância e a história por trás da união desses dois. E a gente sabe que o Rafa junto da Recaide foram os responsáveis por popularizar o trap no Brasil. O Rafa mesmo lá em 2015 já estava se descobrindo e se arriscando nesse gênero que estava chegando no Brasil. Já a Recaide Mob se destacava como o coletivo paulista que mais explorava essa nova onda do trap que estava chegando. Todo mundo me olhou, eu não entendi nada, Nike, snapback, dinheiro no cash. Tomo dashi, nota shua, sogashi, verso da música que eu nasci, levo mais quero contrato aqui. E é claro que em algum momento eles iam acabar se juntando, né? E foi nisso que a gente teve a primeira colaboração deles, lá na música 67B, que na verdade era uma música do Clean, que tinha o feat do Rafa Moreira e da Recaide Mob. E mano, quem tava nessa época vai saber o quanto esse som é nostálgico pra caralho. 67B no meu telefone, trap house, white horse. Esse é o som começo do mês, rockstar, calça rasgada assim a vida inteira. Mas, continuando, a música era do Clean, que é um ex-membro da Recaide Mob e que sempre foi muito próximo do Rafa. Então, quando rolou toda aquela treta lá da Recaide, na época da saída do Clean, o Rafa meio que se virou contra a Recaide e ficou do lado do Clean, que era mais próximo dele, né? E eu não sei se vocês lembram, mas essa treta gerou até uma diss. Por dinheiro o nego se traiu, ficou feio. Mano, vocês me copiam desde o começo. Cantei na 67 por causa do Clean só. E por mais que isso tenha ficado no passado, toda essa treta gerou aquela dúvida, sabe? Tipo, mano, o Rafa e a Recaide são artistas muito importantes desde o início da cena, mas agora eles tinham esse conflito interno. E será que algum dia eles iam se resolver e se juntar de novo? Mas o tempo passou e eles acabaram se resolvendo. E nada melhor pra afirmar isso do que uma música juntos, né? E é nesse momento que a gente chega na música 360 do Rafa feat. o Derek. E bom, eu acho que agora sim vocês conseguem entender melhor a importância por trás do feat deles hoje em dia. Mas continuando nessa nova leva do Derek, a gente chega também em uma das minhas músicas favoritas desse ano, que é Scooby-Doo com o feat do Abot. E mano, eu não sabia que eu precisava tanto ouvir esse feat deles até escutar essa música que ficou foda, que veio com o Derek reforçando essa nova wave dele e o Abot, que é uma das revelações dos últimos tempos, chegando com o tempero.
Agora é sério, imagina essa música no show, tipo num Senna da vida. Puta que pariu. Que você não tem fé, mas E até aí já tava ótimo. O Derek trazendo essa sua nova wave com colaborações importantes, e além dessa ótima frequência de trabalhos que o Derek trouxe pra gente, um ponto importante é que ele também tem essa preocupação de apresentar novos artistas pro público. E esse foi o caso do Steph, que é um mano que vem do underground e que nos últimos tempos tem se destacado bastante, conseguindo uma boa relevância na cena. E se caso você não lembra do Steph pelo nome, talvez você já tenha ouvido ele na música Drip da Roça, onde ele participa com um dos melhores flows da música, e eu tenho certeza que vale a pena se acompanhar o trabalho dele. Mas voltando pro feat do Derek com ele, a gente acaba chegando num resultado muito foda, ainda mais com essa dualidade deles, com o Derek vindo nessa levada mais hard e o Steph cobrindo e completando com a parte mais melódica do som, que no final a gente chega num resultado muito bom e muito diferente também. E nós sabe que cê é fresco, não que eu me importe, mas não te trombo nos breaks. Mas enfim, chegando na parte final dessas colaborações, o Derek dropa a música Luísa Sonza, que na minha opinião é o maior hit dessa lista. E isso por vários motivos, mas o principal pelo refrão chiclete e muito gostoso de ouvir. E quem trouxe esse verso foi um dos MCs que mais sabe fazer refrão, o Suete da Uclã. E mais uma vez eu acho muito interessante essa sacada do Derek de trazer uma onda mais hard e agressiva de rimas, mantendo a sua identidade, mas também colocar alguém pra poder quebrar um pouco isso com uma parte mais leve, né? E o Suete serviu como uma luva, trazendo essa vibe mais descontraída do som, além de entrar pra lista de feats que eu não sabia que precisava tanto ouvir, até ouvir. Essa novinha, nós bota lá dentro, nós bota com muito talento. tu não dança, só balança, espirro lança, tracksuit da França. Tá, agora você conseguiu entender todo esse movimento que o Derek tem feito ultimamente? E de tudo isso que eu falei, a maioria foi só nos últimos 5 meses, ou seja, o homem tá trabalhando muito, e mesmo com essa consistência absurda, ele ainda tem essa preocupação de trazer algo novo, seja uma estética de som nova ou então explorar algum feat diferente. Eu vejo que hoje em dia a gente tem muitos nomes bons na cena e artistas novos surgindo a todo momento, mas eu vejo pouca gente explorando de verdade o poder dos feats, né, o potencial que isso tem. E o Derek tem se destacado bastante nisso e usado essa ferramenta para criar coisa nova. A própria música Scooby-Doo que ele fez com o Abot é um exemplo perfeito para isso que eu tô falando. O ponto desse vídeo é mais pra gente poder refletir um pouco, sabe? E eu escolhi usar de exemplo o Derek pra poder falar sobre isso, porque como a gente viu aqui, ele é um dos artistas mais consistentes do trap atualmente, com uma identidade única, ótimas colaborações, mas ainda assim eu não vejo a galera comentar tanto sobre isso, o que na minha opinião eu acho bem injusto. Não entenda mal o que eu tô falando, não é como se ele não tivesse um alcance ou uma fanbase forte. Na real, ele tem sim uma fanbase muito boa, e a visibilidade que ele consegue nas músicas dele é um sonho pra qualquer artista independente, só que ainda assim eu acho que ele merece mais reconhecimento, principalmente por esse momento que ele tá tendo na carreira dele. Mas agora que vem a questão, será que hoje em dia o artista consegue chegar num patamar de grande sucesso só com seu trabalho? Ou seja, só com bons lançamentos e uma consistência boa e por aí vai? Ou será que pra chegar lá o artista precisa estar sempre envolvido em alguma treta, alguma fofoca, ou sei lá, ele só consegue estar lá se tiver com algum som estourado no TikTok? Isso daí é meio louco, né, se você for parar pra pensar. Mas enfim, essa é uma dúvida que eu tô tendo já faz um tempo e eu acho que dá pra fazer um vídeo só sobre esse ponto. E também, se eu for parar pra falar do Derek, dá pra render vários e vários vídeos, porque pra mim ele é um dos artistas com a melhor discografia do trap nacional. Mas isso vai ficar pra outro dia. O objetivo de hoje é só a gente conversar um pouco sobre o momento atual que o Derek tá tendo e que tem sido fantástico. Mas é isso. E se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir pra deixar um like e também se inscrever no canal pra receber os nossos próximos vídeos. Assim você também apoia o nosso trabalho, que é independente. E claro, se você quiser deixar algum comentário, eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Mas por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station. Não aguento mais usar droga, bitch.